10h42 de volta com o Manhã Bandeirantes e agora nós vamos conversar com o Leonel Paim, que é vice-presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes em São Paulo, porque a Abrazel realizou uma pesquisa com os donos, de bares e restaurantes de São Paulo e essa pesquisa apontou que o setor continua crescendo, mas a contratação de profissionais qualificados é um desafio e muitos dos donos de estabelecimento têm e sofrem com esse problema. Tudo bem com o senhor, Leonel? Bom dia, seja bem-vindo à Rádio Bandeirantes. Bom dia a todos. Realmente é uma das crises de mão de obra do setor, talvez a maior que já passamos, e ainda mais agora no final do ano, que normalmente a gente contrata mais mão de obra, até por causa quer dizer, agora por Dia das Mães, contratamos mais mão de obra, e, e para o inverno também, e nesse momento atravessamos essa crise de contratação. E o que essa pesquisa feita pela Abrazel apontou? Conversou ali com os donos dos restaurantes e bares e eles disseram o que exatamente? Sim, 90% dos entrevistados ou mais tem dificuldade em contratar. 92% dos nossos associados treinam a sua mão de obra, preferem até treinar a sua mão de obra, pegar pessoas sem experiência, que aliás o nosso setor é o setor do primeiro emprego. Muitos jovens começam nos restaurantes a trabalhar primeiramente, e é preferível até treinar o funcionário. O problema é que a nova geração não fica muito tempo e nem o tempo suficiente para conseguir as habilidades de um sushi man, de um cozinheiro, de um garçom, né? Então, a grande dificuldade hoje realmente é qualificar essas pessoas que chegam sem qualificação. A Brasil tem a Escola de Bares e Restaurantes que está empenhada em dar esse treinamento, porém, faltam os candidatos e bares e restaurantes, como você sabe, é sábado, domingo, é feriado, às vezes à noite, então dificulta mais ainda essa contratação, até por conta que existem muitas possibilidades de emprego por conta de aplicativos, por conta da construção civil. Então, realmente acreditamos até que temos em aberto em torno de 7 a 10 mil vagas na cidade de São Paulo, no nosso setor. Senhor Leonel, é Marco Antônio Sabino. Eu vi recentemente uma padaria completamente prontinha para ser inaugurada aqui próxima ao Grupo Bandeirantes de Comunicação. No entanto, ela tinha uma daquelas placas, sabe aquelas placas que você indica quais são as funções necessárias para a contratação? Então tinha lá padeiro, balconista, caixa, várias funções. Hoje, no setor de bares e restaurantes, quais são as funções mais carentes aí de mão de obra? Principalmente, a porta de entrada dos restaurantes normalmente é o pia, né? É o cara que trabalha na pia lavando o prato, que é onde ele começa a aprender as outras atividades dentro da cozinha, né? O faxineiro também é uma porta de entrada. Existe muita ascensão social no nosso setor. Às vezes o cara entra como faxineiro, passa para ajudante de cozinha, cozinheiro, vira dono de restaurante. Isso é comum, né, no nosso setor. Porém, essa porta de entrada é onde você pode treinar essa pessoa. Geralmente entra na pia, fica um mês, 2 meses e já recebe um treinamento para funções mais bem remuneradas e já vai qualificando esse funcionário. Então, essa entrada, esse faxineiro, esse ajudante, é uma das funções que mais tem aberto. É claro que as funções que demandam mais tempo para treinar, o cozinheiro, o sushi man, uh, tem bastante vagas em aberto, porém não existem essas pessoas qualificadas procurando emprego atualmente, né? E garçom, falta garçom? Falta garçom e até o garçom ele normalmente é qualificado dentro da casa, porque cada especialidade, um garçom de cozinha italiana é diferente
japonês, um francês, e normalmente ele recebe esse treinamento para conhecer o cardápio, conhecer os pratos e até a maneira de atender. Ele começa não como garçom, ele começa como ajudante de garçom, cubim, e depois passa para garçom. Essas vagas de garçom também tem muito em aberto, né? Tem muitos estabelecimentos precisando, e você falou das plaquinhas, às vezes está pedindo quase todas as funções, é o faxineiro, garçom, cozinheiro, ajudante, manobrista, né? Todas as funções praticamente estão em aberto, e alguns estabelecimentos às vezes programam a abertura da casa e não conseguem, na inauguração, ter um número suficiente de colaboradores para atuar, né? E onde isso termina? Porque eu fico imaginando o seguinte: dificuldade de mão de obra, a lei da oferta e procura, vai acabar encarecendo essa mão de obra. Vai ter que pagar salário mais alto para poder ter esses funcionários. Isso significa preços mais altos no final do dia, é isso? Sim, não, é impossível não repassar esses custos, mas isso é uma grande verdade. A lei da oferta e da procura também serve para os empregos. Então, para você atrair aquele colaborador, você tem que dar mais benefícios, né? Tem que pagar um pouco mais. Já teve um aumento significativo até de 2,8% do ano passado para este ano, ah, além da inflação, porque realmente esse funcionário já começa a pedir mais, e até para atraí-lo para trabalhar no nosso setor tem que pagar em torno de 2.300 praticamente o salário inicial para ter um colaborador inicial, né? Para começar como faxineiro, como ajudante de garçom. Então, já tem a necessidade de pagar um pouco mais. Isso é uma necessidade do setor e vai ter que, de alguma certa maneira, não 100%, mas acaba repassando para o consumidor final. E qual que é a média salarial hoje do setor? A média de entrada hoje do setor é de em torno de R$ 2.280 de entrada, em média. Porém, dependendo da qualificação, um garçom chega a ganhar 8 mil, né? O sushi man chega a ganhar 12, 15 mil reais. Então, o salário inicial é em torno de R$ 2.280 no nosso setor. Deixa eu entender uma coisa, na sua resposta não ficou clara para mim, uma resposta anterior de uma pergunta do Lupato. Essa questão dos programas sociais, Bolsa Família, entre eles e outros, também está afastando a mão de obra ou não? Isso é perceptível quando você contrata um freelancer para trabalhar um domingo, um final de semana, e a gente vê que ele tem qualidades que a casa necessita, e quando ele é convidado a trabalhar no estabelecimento, ele prefere ficar fazendo freelancer, né? Ele prefere ah, continuar recebendo só no final de semana porque ele vai perder algum benefício que ele tem. Isso não é recorrente, mas acontece, né? O que mais acontece é que ele tem várias possibilidades de fazer freelance durante a semana, e, mas acontece também de eles não quererem ser registrados para não perder algum benefício que eles por hora estejam recebendo. A pandemia foi um ponto crucial para o início dessa crise, porque muitos restaurantes ficaram fechados, alguns fecharam de vez durante o período de isolamento social. Os funcionários perceberam que, por exemplo, sendo motoboy ou motorista de aplicativo ou indo a um outro setor, migrando de especialização, poderiam ganhar mais e aí deixaram o setor de bares e restaurantes? Foi exatamente o que aconteceu. Na pandemia, a gente fechou os restaurantes, os funcionários ficavam em casa recebendo o salário, mas queriam, era insuficiente, porque recebiam 50% e precisavam pagar suas contas também. E nesse só existia o delivery para fazer, né? Só existia motoboy, muito garçom, cozinheiro começou a migrar para fazer o serviço de motoboy e foi mais rentável para eles ficarem, apesar dos riscos, né? A risco de acidente, de assalto, de tudo mais. Apesar disso, muitos migraram para para os aplicativos, né? Para Uber também, houve os que migraram, acharam por bem migrar, principalmente quando o funcionário já possuía a sua moto,
ele começou a fazer esses trabalhos junto aos aplicativos, tipo iFood e outros, para complementar a renda e migrado de profissão, né? Outro fator também foi a construção civil, que teve um boom logo após a pandemia. Muito da mão de obra que nós normalmente qualificávamos migraram para a construção civil, que na verdade é a mesma mão de obra. E a construção está absorvendo muito dessa mão de obra também, além dos aplicativos que eles descobriram essa nova profissão, essa nova possibilidade. Eu gostaria de agradecer a participação do vice-presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes em São Paulo, Leonel Paim, que contou pra gente um pouco dessa crise que ele classificou como a pior em relação à mão de obra que o setor já viveu por aqui. Obrigado, um abraço. Disponha da Brasil. Estamos Obrigado. às ordens. Valeu.